Agradecer especialmente aqui o Ivan, que é presidente do PSDB, que está aqui presente, Edmilson aqui do PT. Nós temos esse trabalho, é um trabalho que o PSB está promovendo, mas é um trabalho que a gente está iniciando o ciclo de palestras para que a gente possa estar trabalhando em conjunto. A ideia é fazer São João del Rei uma cidade muito melhor para se viver. Então não é uma discussão simplesmente do PSB, por isso que nós fizemos aberta, convidando todas as pessoas, a comunidade e principalmente as lideranças políticas, porque nós temos que começar a pensar o que nós queremos para São João del Rei a partir de agora. Não adianta um movimento ser feito nas vésperas de uma eleição, como está a acontecer agora em 2012. Nós temos que começar a trabalhar, a pensar São João del Rei, o que a gente quer a partir de agora. Então, é um trabalho que nós queremos chamar todos os partidos, chamar a comunidade, para que participe conosco desse ciclo de palestras. E nós temos assim uma grande honra de estar recebendo hoje o Rudá, que é um sociólogo, que é um cientista político, e que está aí fazendo essa palestra por algumas cidades de Minas Gerais. E a oportunidade de trazê-lo aqui em São João del Rei é muito grande. Eu queria te agradecer, Rudá, por você ter arrumado na sua agenda aí uma brechinha para que a gente possa te ouvir, trazer o seu recado para a gente, porque a partir daí eu acho que nós vamos poder começar a pensar um pouco mais o que a gente quer para a nossa cidade. Não adianta a gente achar que está tudo bem, porque não está. E não adianta ficar reclamando se a gente também não apresentar alguma solução. Então, esse é o objetivo. Vocês devem ter visto ali fora, a gente tem uma campanha que foi criada há um mês atrás, que chama São João del Rei é muito mais, que é exatamente para mostrar que nós não estamos satisfeitos com o que está acontecendo, mas que também nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós temos que nos movimentar para poder mudar. Então, esse início, esse ciclo de palestras que se inicia hoje com a presença do Rudá, é para que a gente possa mesmo começar a discutir a nossa cidade, o que nós queremos para São João del Rei. Não dá mais, a cidade está sufocada, a cidade está pedindo socorro e as pessoas não estão tomando atitudes. Então está na hora de nós, em conjunto, fazer alguma coisa. Então, muito obrigado a todos vocês que estão aqui e eu vou passar a palavra para o Rudá, que é ele que nós queremos ouvir. Rudá, com você. Vou te dar o microfone aqui. Em primeiro lugar, quero agradecer esse convite gentil, carinhoso do Adenor. Eu gosto muito de São João, vinha direto aqui há tempos atrás, quando o Fusato era superintendente regional de educação. O Fusato, vocês conhecem melhor o Fusato que eu, mas vocês vão entender, o Fusato me colocou em várias frias. Uma delas, você sabe o que eu estou falando. Uma delas é o seguinte: o Rinkel me pediu para fazer uma leitura, um diagnóstico, o Luiz Rinkel, na época ele era secretário, de todas as superintendências de ensino do Estado. Tudo bem, fiz. Aí eu conheci o Fusato. E o Fusato falou assim: eu estou precisando de uma ajuda tua, você não consegue, a partir do diagnóstico, detalhar para mim? Eu falei: posso, só que o seguinte, só tem R$300. Esquece. Você sabe o que é Fusato? Eu pego e começo a fazer a consultoria, tem um encontro estadual dos superintendentes em Ouro Preto, o nosso amigo, em público, fala: tem um consultor muito baratinho, R$300 por mim. É isso, né? Não ia saber o quê? Apesar disso, eu gosto muito dele. Bom, então eu gosto muito de São João, que eu vim direto aqui, e eu acho uma maravilha. O que eu vou fazer aqui, vou ser muito objetivo, tentar explicar um pouquinho em que momento que nós estamos vivendo no Brasil, tanto do ponto de vista da projeção econômica, isso eu vou insistir muito, como também de uma estrutura política complexa que nós estamos vivendo nesse momento. Eu vou tentar situar Minas nessa história logo em seguida e aí São João. Eu venho fazendo essa discussão porque eu estou muito preocupado que aqui em Minas nós não estamos discutindo Minas.
E eu já briguei bastante com meus colegas da UFMG, da PUC. Eu, inclusive, falei várias vezes com o Otávio Dulce, alguns cientistas políticos, né? Mas, gente, porque até o pessoal da comunicação, que trabalha muito legal, discussões sobre política e comunicação do UFMG, eu falo para eles, por que vocês ficam discutindo o Brasil e não discutem Minas? Vocês chegam a discutir São Paulo, eu sou paulista, eu estou há 20 anos em Minas, mas não tem estudo sobre Minas. Vocês têm que ver, nós da Band, eu sou da Band, nós estamos organizando agora um seminário sobre Minas, a gente não conseguia achar gente para poder estar na mesa para fazer, que tem estudo sobre Minas Gerais, nem na política, nem na economia. Você tem gente que estuda, assim, por exemplo, setores, né? Setor siderúrgico, mineração, agronegócio, mas olha o que você fala, eu quero falar de Minas, não tem. Eu acho um absurdo. Então, nós estamos nos despreparando para o bonde que já está passando por nós. Aí, se isso em termos estaduais já acontece, vocês imaginam então nas regiões. Né? Aí você vai pegar e discutir com o pessoal assim, olha, gente, como é que está a zona da mata? O pessoal, tá bom. Está tendo uma transformação violentíssima em Minas Gerais. Para que vocês tenham uma ideia, uma visão bem geral, toda a agricultura de Minas está sendo puxada para o oeste do estado. Toda. Sim, essa história de falar, somos produtores o sul, né, mineiro, que falava até então, de café e 30%, né, da produção nacional, de café e leite, isso não está acontecendo mais. Toda a agricultura está indo para o Triângulo Mineiro, Alto Parnaíba e Noroeste de Minas. Por quê? Porque como não tem uma política de desenvolvimento clara, e aí não é só o governo estadual, também, é todos nós, a gente não discute Minas. Como a gente não tem uma política de desenvolvimento, meio que o liberalismo econômico está fazendo com que as empresas se joguem para a fronteira com o centro-oeste, que é onde tem consumidor de grão, onde tem grandes empresas de fabricação de maquinário, de colheitadeira, tal, não tem uma orientação. Então, regiões, eu fiz um estudo agora para o João Pinheiro, regiões como o sul de Minas, que tinha uma concentração enorme de agricultura familiar, está diminuindo rapidamente. A zona da mata, ela está sob o baque da crise da economia do Rio, do estado do Rio de Janeiro. Nós temos uma situação do norte de Minas e Mucuri, que em 30 anos, não sei se vocês sabem, vai desertificar. Nós não temos nenhum investimento, isso é praticamente líquido e certo. Aquela região não dá mais para produzir. Essa é uma situação muito delicada para nós, parte então do Jequitinhonha também. Então nós estamos tendo uma revolução, e o sul de Minas, o que está acontecendo no sul de Minas é um investimento violentíssimo dos chineses, e com eles vem indústria de helicóptero, microeletrônica e assim por diante. Ou seja, em mais ou menos 5 anos, além de ter uma explosão demográfica nas principais cidades do sul de Minas, nós vamos ter também uma mudança total da composição social da região. Ninguém está discutindo isso. Ninguém. Quando você fala isso para o mineiro, fala, Então é um pouco isso que eu estou querendo mostrar, por que está acontecendo essa transformação. Primeira questão, então, que eu queria, se eu entender aqui, acho que onde é que... Muito sofisticado. Começar mais rápido. A questão básica que a gente tem que entender é o que os 8 anos do governo Lula gerou em termos de estrutura política e econômica no Brasil. Sem isso aqui a gente não consegue entender o que está ocorrendo. E na verdade, eu até escrevi um livro, eu trouxe aí para a Record, tentando analisar melhor isso, que foi publicado em agosto do ano passado, mas, portanto, eu não vou ficar me detendo muito nisso, é só para a gente ter um pano de fundo. Essa estrutura que eu vou falar aqui rapidamente, como é que ela foi montada, ela não foi montada desde o início do governo Lula. Ela começa a ter uma estrutura mais clara de 2006 em diante. Como eu sou cientista político, trabalho no desenvolvimento, fui da ONU, faço consultoria para o Banco Mundial, eu estava sempre com os ministros e tentando, além disso, analisar alguns projetos do governo federal, e vai ficando evidente, é isso que eu tento mostrar no livro, que vai se consolidando a partir de 2006 uma visão de desenvolvimento. Bom, esse modelo
Na teoria política e econômica chama-se Fordismo. Às vezes as pessoas entendem o Fordismo só como um modelo de produção do Henry Ford, mas na verdade há toda uma linha teórica de análise, principalmente da Escola da Regulação da França, que tenta entender que a partir do modelo de produção que o Ford montou, ele montou uma estrutura de organização, pacto de desenvolvimento nos Estados Unidos, que fez ele virar uma potência. Que basicamente, no caso do Fordismo geral, é assim, né? Um Estado centralizador que aumenta os impostos sobre as empresas e com isso ele financia os gastos básicos dos operários, que passam a ser consumidores, porque eles não têm que segurar mais dinheiro para a saúde, para a educação, casa e assim por diante. E eles sendo consumidores, haveria toda uma orientação do governo federal para as empresas de alta tecnologia diminuírem o custo e, portanto, o preço final dos produtos de alta tecnologia. Isso é Fordismo, esse triângulo, que está ali naquele primeiro vértice dele. O Lula fez exatamente isso, não foi à toa, porque ele é metalúrgico, ele sempre teve essa educação, ele foi para o governo e foi montando isso. O vértice básico, então, do Lula é o seguinte: um Estado altamente centralizador, muito parecido com o regime militar. Hoje, 60% do orçamento público está nas mãos do governo federal, da União. Com o pré-sal e o Fundo Social do pré-sal, vai aumentar essa concentração. Com o CSS, que vai ser aprovado, não tem dúvida, ainda mais agora que a emenda 29 sendo aprovada, ou regulamentada, na verdade, vai aumentar, e contribuição, não sei porque que os jornais falam, porque vai aumentar imposto. Não, contribuição, não tem na legislação obrigatoriedade de você dividir a contribuição com os entes federativos. Isso significa que é mais dinheiro para o governo federal administrar. Nós estamos vivendo, portanto, no governo FHC já começou, mas no governo Lula acelerou, um processo de concentração orçamentária no Brasil. Eu venho escrevendo muito isso na Folha, não sei se vocês viram, que está destruindo. Então, vi que tem várias lideranças de partido aqui, isso aqui é muito importante a gente discutir. Esse processo de concentração está destruindo a autonomia dos municípios. Então, essa é a primeira questão importante que a gente tem que estar discutindo, e que se percebe que nós não estamos fazendo isso aqui em Minas. Outros estados já estão preocupados. Explicando claramente, 80% dos municípios brasileiros, 80%, dependem, no total de receitas, em até 85% de repasse do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, que vem do IPI, e vem de imposto de renda. Então, isso significa o quê? Quando o governo anuncia, vou aumentar o IPI, às vésperas da eleição de carro importado, além de ser um projeto nacionalista, ele também está aumentando o recurso que ele vai repassar para os municípios às vésperas das eleições. No período anterior, lembra, com a crise de 2008, o governo vou baixar o IPI para não ter desemprego e destruiu a capacidade dos municípios de investir. Isso nós não estamos jogando, a gente só fica falando do jogo do Selic, da taxa Selic, mas a gente não está discutindo esse jogo do repasse e concentração do orçamento federal, manipulando os municípios politicamente. É impressionante como ninguém discute, porque os municípios não são um tema político. Vocês veem os grandes jornais, eles não falam de município, eles falam o tempo inteiro do governo federal e às vezes estadual. Eles são pautados por isso, mas eles não discutem a repercussão. Então hoje, qualquer prefeito no Brasil, com exceção daqueles que conseguem recursos também de governo estadual ou de fora, eles fazem a mesmíssima coisa. Todos são gerentes de programas federais. Não há um prefeito hoje que, se quiser implantar escola em tempo integral, consiga fazer sem convênio com o Ministério da Educação, para repassar o Mais Educação, e convênio com o Ministério do Esporte do segundo tempo. Ele não consegue se eleger ou reeleger se não tiver casa popular sendo construída com dinheiro da Caixa Econômica Federal, convênio. Ele não consegue ter CRAS e Bolsa Família se não tiver convênio com o Ministério do Desenvolvimento Social. Ele não consegue dar trator para agricultores, ter um programa, inclusive de alta tecnologia para a agricultura, se não tiver convênio com o Ministério do Desenvolvimento Agrário.
impressionante. O governo federal hoje comanda a política com orçamento, com mão de ferro, e não tem como os prefeitos escaparem disso. Nenhum. E no caso dos governos estaduais que têm orçamento baixo, como o Piauí, é a mesma coisa. Só em poucos municípios que têm um orçamento mais elevado, é que aí o governador tem mais independência. No caso de São Paulo, Minas, um ou outro. É isso que está acontecendo hoje. Segundo lugar, aí vamos pegar e descer a partir desse estado centralizador. Tá bom, aí vocês vão perguntar, mas por que o governo federal fez isso no lulismo? É porque os ministros, a boca pequena, dizem o seguinte, infelizmente, nessa onda de crescimento que nós temos, e que nós vamos percorrer por mais 10 anos, com certeza, os municípios não sabem orientar o desenvolvimento. Eles não lideram nem os empresários locais. Eles ficam só pensando em obra, tomando cachaça, e eles mostram dados dos municípios que recebem royalties. Então, por isso que um seminário como esse é importante. Se vocês não fazem discussões como essa, vocês aumentam a argumentação do governo federal de que prefeito tem que ser um gestor de programa federal. Mas quem orienta o desenvolvimento é o governo federal. Bom, então vocês estão vendo que tem uma concepção de desenvolvimento aí. É um pacto desenvolvimentista. Depois dele, nós temos primeiro tentáculo dessa estrutura, que é o BNDES. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social é o segundo banco de fomento mais rico do mundo. O Banco Mundial é super conhecido no Brasil, né? A ideia é que ele é bem rico, não é? Pois bem, se você pegar todo o dinheiro do Banco Mundial e somar com todo o dinheiro que tem o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que são dois bancos de fomento internacionais mais conhecidos no mundo inteiro, somando o orçamento dos dois, dá menos do que o BNDES tem hoje. Ninguém discute BNDES. Ninguém. Pois bem, senhores, todos os grandes conglomerados brasileiros, todas as grandes empresas têm financiamento do BNDES. Todos. TAM, Bradesco, Friboi, todos. Todos. Vocês acham que eles vão financiar outro candidato? Não vão. Segundo lugar, ou seja, o Serra pode até fazer implante no cabelo, ele não ganha eleição, além de ser paulista. Não ganha. Segundo lugar, se vocês têm dúvida, peguem as eleições, a campanha das eleições passadas e dá uma olhada nos jornais, quantas vezes apareceu, pega por exemplo a Folha de São Paulo, quantas vezes no painel político apareceu que o Serra estava sem dinheiro? Peguem, comece a analisar, e estava sem material, que os diretórios estaduais estavam reclamando que estava sem material de campanha. Aí vocês vão ver como que é o jogo hoje na política. Do outro lado, então aqui tem alto empresariado, do outro lado é base social, Bolsa Família, crédito consignado, salário mínimo. O principal instrumento desses todos, que eu estou contando os três, é aumento real do salário mínimo. Fala-se muito de Bolsa Família, mas o que está fazendo a população brasileira ascender socialmente, segundo a Fundação Getúlio Vargas do Rio, é o salário mínimo. Se você pegar todos os fatores e pesar na ascensão dos 40 milhões de brasileiros que eram pobres e nos últimos 5 anos viraram classe C, classe média, vocês vão ver que é o salário mínimo que promoveu isso. O aumento real, ou seja, acima da inflação. Isso é um modelo clássico fordista. Isso aqui foi criado em 1933 no New Deal dos Estados Unidos. Depois foi para a Europa, como na Europa a esquerda, o movimento sindical era muito forte, eles aumentaram mais o gasto. Nos Estados Unidos, isso aqui é claramente para criar um mercado consumidor interno que dê suporte às empresas de alta tecnologia para poder ter um mercado interno consolidando seus gastos e ele poder enfrentar o mercado externo. Essa é a lógica, o desenho do fordismo keynesianismo. Então, esse amarelinho, laranjado e azul, de certa maneira, embora tenha um toque brasileiro, é um modelo clássico do fordismo, que é que o Lula criou de novo. Ele simplesmente comprou todas as centrais sindicais. Todas. Quem me falou isso foi o ministro. Falou assim, Rudá, eu sou muito ligado à Igreja Católica. Falou assim, Rudá, e eu sou do Observatório Internacional de Democracia Participativa do Fórum Brasileiro do Orçamento. Né? Então, faço parte de articulações
nacionais de controle social, né? E esse ministro me conhece. Aí ele me chamou.